Enxugar gastos, ter um 2025 dentro de uma realidade financeira bem complicada e olhar para um futuro cheio de esperança. Resumidamente, meu amigo, isso define muito bem o atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um momento financeiro que de fato preocupa, mas automaticamente, diante de toda essa situação, Pedrinho e toda a sua gestão fazem o que podem para reestruturar o Vasco da Gama e ver no futuro um Vasco organizado financeiramente, forte tanto dentro quanto fora das quatro linhas e dando esse Vasco muitas alegrias ao seu torcedor. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês, porque é um assunto muito importante de ser comentado. O Vasco da Gama, nesse momento, faz de tudo aí fora das quatro linhas com a gestão do Pedrinho, que tem ele como presidente, tem o Carlos Amodeu como CEO da SAF, tem o Felipe Carregal como vice-presidente jurídico, tem o Rafael Viana como diretor financeiro. Todas as pessoas especializadas na reestruturação de clubes pelo futebol brasileiro estão hoje no Vasco da Gama, tentando e fazendo de tudo para fazer com que o nosso Cruz Maltino volte a ser uma potência no futebol nacional. E olha, meu amigo, te falar aqui mais no campo do feeling, do sentimento, realmente da parte que a gente observa. Isso que o Pedrinho está fazendo fora das quatro linhas, e eu ia até deixar para comentar isso mais à frente, a gente está saindo um pouco, né, da introdução, evidencia-se que talvez essa venda não fique apenas distante, mas talvez nem sequer aconteça. A gente vai explicar isso com vocês, com mais calma e mais tranquilidade, tá? Durante o vídeo. Teremos um Boa Noite Gigante aí bastante movimentado para todos vocês. Tem cria brilhando aí, né, em território europeu. Além do Eric Marques, a gente trouxe na parte da tarde. Hoje também teve mais um cria se destacando no futebol ucraniano. Então fiquem ligados aí para não perder o que a gente vai falar com vocês. Além dessas, muitas outras novidades. Falar, é claro, sobre esse elenco Cruz Maltino. Meu amigo, um Boa Noite Gigante aí muito agitado, muito movimentado e completamente imperdível para você aí, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não nos conhece, esse daqui é o canal do Gigante. Estamos aqui todos os dias, tá? Para uso de informação a você, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o principal vídeo, não apenas do nosso canal, mas é o principal vídeo do YouTube vascaíno. O Acorda Vascão é uma marca registrada aqui do canal do Gigante Vasco. 7 horas em ponto, nós estamos sempre aqui. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso vídeo da parte da tarde. E esse daqui que é o Boa Noite Gigante, para fechar, né, o dia, trazendo aí as últimas informações do Vasco. Agradecer também a todos vocês porque conseguimos chegar nessa tarde de quarta-feira a marca dos 141 mil inscritos. Então muito obrigado aí pelo apoio e pela força que todos vocês vêm dando aqui no nosso canal. E vamos embora, né, buscar aí agora os 142, 145, 150 mil inscritos antes do ano ser fechado. Conto com você, hein? Se inscreva, deixa o like, compartilhe, ative o seu sininho de notificação e vambora! Vambora falar de Vasco, né? Começar aqui falando sobre Marlon Gomes, porque tivemos aí, meu amigo, nessa quarta-feira, dia 30 de outubro, uma partida acontecendo pelo campeonato ucraniano. O Shakhtar Donetsk, clube tanto do Marlon quanto do Egnaldo, entrou em campo contra a equipe do Zorya, clube também do futebol ucraniano. O Marlon Gomes hoje, ele é titular, tá? Do Shakhtar Donetsk, pelo menos é isso que vem acontecendo em alguns jogos. Por exemplo, nessa partida ele foi titular. O Marlon Gomes entrou na derrota do Shakhtar Donetsk para o Arsenal, clube do futebol inglês. Teve aí uma minutagem na UEFA Champions League. Além disso também, ele havia sido titular na partida contra o Atalanta, também pela UEFA Champions League. Entrou contra o Bolonha na UEFA Champions League. Então o Marlon Gomes, ele vem sendo muito utilizado no futebol ucraniano. O Marlon, que é um jogador aí jovem, né? Um atleta que chegou nesse ano de 2024 ao Shakhtar Donetsk, que foi vendido lá no início da temporada. É um atleta aí de apenas 20 anos de idade, que fará 21 agora no final desse ano, no dia 14 de dezembro. O Marlon Gomes hoje, atuando aí como titular do clube ucraniano, ele fez simplesmente isso aí, ó,
que está aparecendo na imagem a vocês. Ele não deu assistência, ele não fez gol, mas o Shakhtar Donetsk venceu o Zorya pelo placar de 1-0. E se o Shakhtar Donetsk venceu essa partida, passou com toda certeza muito por esse lindo passe do Marlon Gomes, essa achada dele para o gol do Shakhtar Donetsk na vitória desse dia 30 de outubro pelo campeonato ucraniano. O Marlon Gomes, de fato, né, tá jogando muita bola. Sempre jogou, uma pena esse garoto aí não tá aqui, né, no Rio de Janeiro, não tá vestindo a camisa do Vasco da Gama. Gostaria muito de ver o Marlon Gomes nessa ponta esquerda do nosso Cruzmaltino, ou atuando como segundo volante. Marlon Gomes, assim, eu não tenho dúvida que nesse período recente foi um dos melhores jogadores que surgiram na nossa base. Ao meu ver, tá? Marlon Gomes é mais jogador que o Andrei, Marlon Gomes é mais jogador que o Gabriel Peck, Marlon Gomes é muito mais jogador do que o próprio Ryan, que em breve também será vendido, que o próprio Aguinaldo. Marlon Gomes é craque. Craque, uma pena a venda dele ter acontecido para o leste europeu, que é um mercado sem muita visibilidade, mas em breve o Marlon, com essa bola que tem, ele vai estar aparecendo aí nas grandes ligas. É craque de bola esse moleque. Marlon Gomes é de fato diferenciado e está brilhando aí, né, no futebol ucraniano, assim como o Eric Marcos, que é cria, tá brilhando no futebol búlgaro, assim como o Gabriel Peck, que é cria, tá brilhando no futebol norte-americano, e muitos de nós às vezes achamos que o problema, né, desses crias é os crias, mas talvez o problema seja o próprio Vasco, que não dá tempo ao tempo, a torcida é muito ansiosa, às vezes quer ver resultado rápido, mas essa molecada tem bola e só demora um pouquinho, às vezes, para mostrar o seu futebol no time profissional. Mas a base é forte, e a base vai surgindo, né? Vai se desenvolvendo. A gente espera aí que esses jogadores que hoje temos na nossa categoria de base possa render ainda mais daqui pra frente, né? Tem muito moleque bom, tem o próprio Alegria aí que entrou, né, nesse jogo da última segunda-feira contra a equipe do Bahia. Tem o Lucas Zucarello, que eu vi, marcou um golaço contra o CRB na partida do Brasileirão de Aspirantes, o Sub-23. Que golaço que o Lucas Zucarello fez. Esse moleque é um craque, cara. É um craque. Se você não conhece o Lucas Zucarello, fique ligado nesse nome, escute bem esse nome, que você vai ouvir muito ainda o nome de Lucas Zucarello. Gosto muito desse garoto, próprio JP, próprio Bruno Lopes, que não falta jogador bom aí nessa base do Vasco. E automaticamente, tendo um elenco estruturado no profissional, a base tende a deslanchar ainda mais. E hoje, internamente, o Vasco tem um grupo estruturado. O GE, ele nessa quarta-feira, ele desenvolveu uma matéria muito interessante, né? E a gente tem que dar nome aqui à página que desenvolveu essa matéria, onde o GE, ele fala sobre como hoje o elenco do Vasco é um elenco de fato formado. Como hoje o Vasco da Gama, ele tem um grupo montado. A gente viu nesses anos recentes do Vasco da Gama, o Vasco ele montando um elenco durante o ano e tirando jogadores, né, no final da temporada e refazendo sempre o elenco no ano seguinte. A gente viu isso no Campeonato Brasileiro de 2019, quando virou o ano 2020, era um time completamente diferente. A gente viu isso, né, no Campeonato Brasileiro de 20 para 21, quando a gente acabou caindo e passou muito, é claro, por isso, né? Mas a gente tinha um Campeonato Brasileiro em 2020, que a base era um Germancano, era o Leandro Castan, aí tinha ali no Brasileiro de 2020 o Martim Benítez. Era essa base do Vasco da Gama praticamente, né? E vira o ano, o Vasco vai para a Série B do Campeonato Brasileiro com outro time. Marquinhos Gabriel, Morato foi contratado para aquele ano de 2021. Aí a gente vira o ano de 2022, quando o Vasco fica na Série B, com um novo elenco. O elenco com Edmar, Yuri Lara, Anderson Conceição, o próprio Nenê, e vários outros jogadores que chegaram, Raniel, o Aguinaldo surgindo, o Andrei surgindo, o Marlon Gomes surgindo. Aí o Vasco vira o ano de 23, o ano passado, com outro grupo. O Vasco não ficou com ninguém da Série B praticamente do Campeonato Brasileiro e vai para o 2023 com um novo elenco. E aí, a partir do ano passado, com as contratações, que a gente está começando a ver umas caras que permaneceram e um grupo a ser formado. Diferente desses últimos anos, hoje o Vasco tem um grupo a ser formado, e o exemplo disso que evidencia exatamente essa situação é quando a gente olha para o grupo e vê mais de 9 jogadores, vê exatamente 9 jogadores com mais de 50 jogos oficiais com a camisa do Vasco da Gama. Isso é muito representativo. A gente vê o Léo Jardim com 99 jogos. Tá para completar 100 jogos contra o Botafogo. A gente vê o Lucas Piton com 95 jogos. Vai completar 100 jogos agora também, ainda nessa temporada de 2024, porque temos 7 partidas do Campeonato Brasileiro.
A gente vê um Léo, muito contestado, ok? Mas que tem 88 jogos com a camisa do Vasco, um Puma com 71, o Verratti com 68, o PH, o Paulo Henrique, lateral direito, com 62, Matheus Carvalho com 53, Maicon com 52, Payet com 52. Então a gente tá vendo um grupo sendo formado no Vasco. E automaticamente esse grupo sendo formado, isso dá estabilidade para que a molecada surgindo das categorias de base possa ter um elenco ali pronto e automaticamente conseguir desenvolver o seu futebol com mais tranquilidade. Isso é muito legal. Há quanto tempo a gente não via jogadores no Vasco da Gama completando 100 jogos como o Léo Jardim irá completar? Uma marca muito expressiva, muito expressiva. Salvo engano, o último jogador que completa 100 jogos pelo Vasco é o Leandro Castan, por incrível que pareça. Salvo engano, talvez nem completado tenha. Eu não lembro, né? Quem foi o último jogador? O Nenê, eu sei que chegou a completar 100 jogos, mas assim, há muito tempo que o Vasco não alcança marcas como essa. Isso mostra como o Vasco hoje é um time que está estruturado, tem uma base. E tenho certeza que pro ano que vem essa base será mantida. O Vasco não vai vender, não vai rescindir, não vai tirar jogadores do seu elenco como esses citados e vai contratar um monte para a próxima temporada. E isso é algo muito importante. E volto a repetir, a base vai se destacar porque tem um elenco profissional, um elenco mais pronto. E, meu amigo, se dentro das quatro linhas, o Vascaíno ele olha com muita expectativa para a temporada de 2025, até muito, né, por conta desse grupo que a gente olha para dentro de campo e vê que tem alguma coisa, e eu fico falando isso com vocês, né, eu tô com muita expectativa para o ano de 2025, porque eu sei que esse elenco é um elenco ok, pelo menos, eu não tô falando que é um elenco top de primeira linha, mas é um elenco bom. Eu acho que o elenco do Vasco é um elenco bom. Se a gente olha pro time titular, em 2025 a gente ia ver uma base. Eu tô falando de todos os atletas, tá? Que estarão à disposição, até os que hoje estão lesionados. Gente, a gente terá pro ano que vem Léo Jardim pro gol. A questão da zaga é um problemão. A gente tem o João Vitor, a gente tem o Maicon, a gente tem o Léo. Precisa contratar, ok. A gente vê um lateral direita com o Paulo Henrique e Puma, que hoje vivem o melhor momento, salvo engano, com a camisa do Vasco, ambos. A gente vê na lateral esquerda o Piton, um Leandrinho da base em ascensão, o Vitor Luiz que tem um contrato até o final do ano, mas talvez permaneça, acho um bom jogador para ser o reserva. Aí para a posição que eu acho que para mim é onde tem mais opção de volante, a gente tem o Hugo Moura, a gente tem o Matheus Carvalho que hoje voltou a desempenhar bom futebol, a gente tem o Jair que vai voltar a estar novamente naquele auge físico pro ano que vem, a gente terá Paulinho Paula que vai voltar a jogar bola, aquela bola que a gente sabe que ele tem também na próxima temporada. Não sei se eu falei do Hugo Moura, mas a gente tem o Hugo Moura. A gente espera que o Maxime Domingues desempenhe um bom futebol no ano que vem também para a posição. A gente terá, né, para a posição de camisa 10, meio armador, Payet, Coutinho e Estrela. Fora, já que vamos citar a base, o JP também para a posição de volante, que é um baita jogador. O Lucas Eduardo, que é da base, é um baita jogador. A gente terá para o setor ofensivo nomes como o Lucas Zucarello, que é da base. Bruno Lopes, que é da base, o Alegria, que entrou nessa última segunda-feira contra o Bahia, que é da base. Fora os jogadores que estão lesionados, Adson e David. Fora os atletas que a gente já tem. Emerson Rodrigues, a gente espera que o Jean Davi apareça com bom futebol no ano que vem. Então, assim, o Vasco ele vai entrar no seu 2025 com, cara, um elenco assim, que a gente olha e fala, olha, a gente tem um grupo. E só pontualmente trazer jogadores. E isso vai ser importante, até porque a gente já engata em outro assunto aqui, a situação financeira do Vasco não é boa. O Vasco conseguiu, né, recentemente, salvo engano, uma notícia que saiu nessa última segunda-feira, uma liminar muito importante na justiça, uma liminar que suspende pelos próximos 30 dias qualquer tipo de execução no Vasco da Gama SAF, ou seja, tanto o Vasco da Gama SAF quanto o Clube de Regatas Vasco da Gama não sofrerá nenhum tipo de execução financeira. A situação ela foi estabilizada, pelo menos por esses próximos 30 dias, né? O próprio vice-presidente jurídico Felipe Carregal falou sobre essa situação. A gente trouxe as aspas dele aqui a vocês, Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, onde ele explica essa situação. Ele diz, né, o juiz, ao conceder a medida cautelar antecedente, suspendeu todas as cobranças, execuções e bloqueios financeiros contra o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF. Na decisão, ele considerou que os problemas financeiros do Vasco estão relacionados também com atos praticados pela 777 enquanto administradora da Vasco SAF. Inclusive, foi por conta desses atos denunciados pelo CRVG na outra ação que o juiz decidiu afastar a 777 Carioca da gestão da Vasco SAF naquela oportunidade. Mesmo juiz que lá em maio afasta o grupo norte-americano, é o mesmo juiz que também nesse momento, né, ele dá essa liminar favorável ao Vasco para ter um problema de tranquilidade. Porque
Porque, sinceramente, o que esse grupo norte-americano, que a cada dia que passa me dá raiva, mais raiva ainda, né, fez ao Vasco, olha, meu amigo, é um grande absurdo. E a gente traz, inclusive, aqui a vocês, nesse Boa Noite Gigante, no último vídeo dessa quarta-feira, as palavras do próprio Felipe Carregal, em uma entrevista à Vasco TV, sobre como o Felipe Carregal encontrou a Vasco da Gama SAF no momento em que Pedrinho e toda a sua gestão chegam ao Vasco lá no início de 2024, início desse ano. A situação era complicada, a situação era tensa e automaticamente por conta desse passado maldito que o grupo norte-americano fez, que evidencia-se mais do que nunca como a 777 realmente era uma empresa que estava para destruir o Vasco da Gama em todos os aspectos e qual era a situação que Pedrinho e toda a sua gestão tiveram que enfrentar. É importante para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar, de alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Os credores. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia. Rapidamente, eles com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, realmente deplorável, acho que essa é uma palavra boa para ser utilizada, deplorável a situação que esse grupo norte-americano deixou o Vasco, é passível de crime, sim, é ridículo, é vergonhoso, meu amigo, eu poderia usar qualquer aspas do mundo aqui para falar o que esse grupo norte-americano é e o que eles fizeram com o Vasco. A gestão do Jorge Salgado tem que ser punida por conta do que fizeram. O pessoal aí da gestão de Jorge Salgado tem que ser afastado urgentemente desse quadro de sócios do Vasco. Eles não podem nunca mais pisar em São Januário. Essas pessoas não são benquistas no Vasco da Gama. Me desculpe se algum de vocês acompanham aqui o meu canal. Me desculpe falar isso. Que é uma realidade, cara. Vocês foram completamente irresponsáveis. Irresponsáveis. Eu espero que tudo isso que foi feito pela gestão de vocês no Vasco não tenha sido, assim, premeditado, né? Espero que tenha sido sem querer mesmo. Espero a inocência de vocês. Porque se não foi por inocência, olha, é realmente de se revoltar. E aí, além das palavras do Felipe Carregal, que a gente traz a vocês de como ele, né, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, escolhido pelo Pedrinho lá no ano passado, encontrou a SAF Cruz Maltina, o CEO Carlos Amodeu, que chegou recentemente ao Vasco da Gama, um baita CEO, né, que vem aí para a vaga que deixou o Lúcio Barbosa, nome que passou por Coritiba, bem renomado na área de CEO do futebol brasileiro, falou um pouquinho sobre como vai funcionar esse processo de reestruturação da Vasco da Gama SAF. E é claro, né,
como a gente tem que trazer tudo a vocês. Dê uma olhada nas palavras de Carlos Amodeu, o CEO da Vasco da Gama SAF, sobre esse grande processo de recuperação. Por que hoje o torcedor pode confiar no que está se passando hoje no Vasco, nesse processo que é lento, mas que está de fato acontecendo? Primeiro, a gente precisa ter a consciência da gravidade da situação econômico-financeira atual do Vasco. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o torcedor precisa entender que o Vasco, pelas circunstâncias que viveu nos últimos 24 meses, né, vive uma situação econômico-financeira bastante sensível neste momento. E, segundo, a seriedade, né, e a coragem com que a atual gestão está enfrentando esta crise financeira, implementando um processo de reestruturação que muitas vezes é considerado impopular, né, que é um processo que impõe sacrifícios, mas um processo absolutamente necessário para que a gente possa construir um futuro melhor para o Vasco, para que a gente possa dar sustentabilidade ao Vasco, para que a gente possa fortalecer o Vasco para o futuro. Mais do que isso, nós temos uma liderança muito forte, com uma identificação muito grande com o clube e que tem por objetivo fazer diferente de tudo aquilo que trouxe o Vasco até aqui neste momento, inclusive com a contratação de profissionais com experiência em processos dessa natureza, com passagem em outros clubes do futebol brasileiro. Então, a experiência dos profissionais, a vontade política e a coragem do nosso presidente Pedrinho para enfrentar este processo, eu acho que são dois elementos importantes que podem fazer com que o torcedor vascaíno acredite que desta vez este processo de reestruturação terá êxito ali na frente. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Que bom que hoje temos no Vasco da Gama, pelo menos, pessoas que querem reformular o Vasco, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. É um 2025 que, como a gente trouxe lá na introdução do vídeo, será duro financeiramente, com orçamento bastante limitado, mas pelo menos, como a gente acabou de falar, o Vasco já tem um grupo formado. O Vasco ele não vai precisar reformular todo o seu elenco, apenas reforços pontuais, o que vai facilitar muito a vida das pessoas que estão hoje dentro do nosso Cruz Maltino. A gestão hoje do Pedrinho, ela se assemelha, é ruim falar isso, mas é um grande exemplo a gestão lá do Bandeira no Flamengo, a gestão que aconteceu no Palmeiras da Crefisa, né? Uma gestão de reestruturação, de sentar na mesa, todo mundo, um olhar na cara do outro e falar, olha só, é isso que está acontecendo, a gente vai precisar disso para se reestruturar financeiramente. Se a gente tiver que cortar gastos, a gente vai cortar gastos, mas a gente vai pensar no futuro do Vasco. Que tem como prioridade hoje nesse momento? É fazer o CT? Então vamos embora fazer o CT. É pagar as dívidas? Então vamos embora pagar as dívidas. Essa é a situação. É travar agora para no futuro ter coisas boas acontecendo. Vamos esperar aí que muita coisa vai acontecer. Muita expectativa eu tenho para esse triênio aí do presidente Pedrinho. Show, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Deixa, claro, o seu comentário aí, a sua expectativa também para esse triênio do Pedrinho, se você tá gostando do trabalho dele até aqui, que a gente vai comentar, assim como a gente fez no Fala Gigante, tem uma troca bem legal, interação maneira nos comentários. A gente também terá essa interação aqui agora nesse vídeo. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como a gente sempre fala aqui no canal, meus amigos, saudações vascaínas.